A paz do Senhor, sejam bem-vindos, irmã Odineia, irmã Adna Lemos. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Mateus Ítalo, seja bem-vindo. Nosso evangelista é pastor Benito, né? Benito foi meu professor de escola dominical, viu? Tenho ele em grande estima. Minha mãe Leusa Teles, Isaac, né? Nossa irmã Silema Silva já entrou. Nosso irmão Emerson, seja bem-vindo. Alan Kennedy, seja bem-vindo. Vamos fazer o convite aqui à irmã Silema Silva, que iremos tratar um pouco sobre igreja, EBD e gestão de projetos. Tenho certeza, irmão, que vai ser uma bênção para nossas vidas esta noite. Seja bem-vinda, irmã Maria. Estou tentando aqui entrar com a nossa irmã Silemar. A voz do ensino, do ensinador cristão, seja bem-vindo. Manuelzinho, seja bem-vindo. A irmã Silemar está tendo algum problema aí? Se tiver, digite, por favor. Estou tentando aqui enviar o convite. Se possível, a senhora tente enviar o convite para mim. Nosso irmão José Carlos, vice-superintendente da EBD, seja bem-vindo. Irmã Selema, a senhora está no notebook, é? Eu acredito que seja, irmã Selema, porque no Instagram tem que ter a parte lá do... que fugiu a memória agora, a parte... Então, deixa eu ver agora com a irmã Selema. Não estou conseguindo não, irmã Silemar. Tá caindo toda vez. Eu acho que me lembrei, eu acho que é a extensão. É a extensão que tem que ser baixada do Instagram, se tiver no notebook.
Pronto, a irmã Silemar está reiniciando o celular. Espere mais um pouquinho, pessoal. Fique conosco aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Vá enviando, compartilhando com outras pessoas aí no direct do seu Instagram, no WhatsApp, que eu tenho certeza, irmãos, que vai ser uma bênção essa conversa sobre gestão de projetos esta noite, porque gestão é muito importante, irmão, para o tempo que nós estamos pensando. É lógico que os nossos pais no início da fé, né, não pensaram muito a igreja como organização, né? Muitos pensaram somente como organismo vivo e não pensaram muito como organização, mas a organização é importante, irmão, no aspecto administrativo, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão esta noite, sobre gestão de projetos. Tenho certeza que vai edificar bastante, até no aspecto, irmão, de igreja na sua totalidade, como também no aspecto da EBD, né? Vamos esperar a nossa irmã Silemar entrar para nós conversarmos um pouco sobre este assunto. Irmã Sade Jarrolim entrou, né? Grande professor, irmã Sade, ali do Tempo Central. Seja bem-vindo, irmã Sade. Já... Deu certo agora. Paz do Senhor. Pai do Senhor, que felicidade de ter a senhora aqui conosco, né? Estamos felizes por essa oportunidade para conversarmos um pouco, né, sobre igreja, EBD e gestão de projetos, né? O Silemar trabalha ali, né, na superintendência, dando um apoio, suporte na parte de comunicação, na parte de gestão. A formação do Silemar é em gestão, né, de projetos. Eu queria que ela se apresentasse um pouco para nós esta noite. Nós conhecemos a irmã Silemar, mas possa ser que tenha algumas pessoas aqui que estão na live conosco que ainda não conhecem a irmã Silemar, né? Já vi algumas pessoas aqui de Pernambuco, da igreja ali de Abreu e Lima entrar, também da igreja de Pernambuco, uma gama de professores nossos aqui, da Assembleia de Deus na Paraíba. A paz do Senhor, irmã Silemar, pode se apresentar em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Ezequiel, a paz do Senhor a todos. Tá me ouvindo bem, Ezequiel? Ouvindo bem. Tá certo. Eu acho que deu um errinho aqui quando eu estava entrando, aí eu reiniciei o celular, né? Eu sempre falo do efeito liga-desliga. Desligou, ligou, tudo reinicia. E aí eu reiniciei e deu certo. A paz do Senhor para todos que estão nesta noite, nesta live. Eu sou grata a Deus pela vida do nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, amigo, também dirigente, né, pastor da congregação de Itambiá, que eu tenho profunda admiração pelo Ezequiel, pela família dele. A irmã Leusa foi a minha, toda vez que eu estou no púlpito, eu sempre repito isso, ela ri. Foi a minha dirigente quando eu fui criança, né? Passei pela mão da irmã Leusa, fui muito bem instruída e hoje eu amo o EBD porque eu tive esse ensinamento como criança, né? E me apresentando, para quem não me conhece, eu trabalho na Superintendência da Escola Dominical, na área de comunicação e projetos. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Marcos Anísio, do irmão José Carlos, que são dois líderes com uma visão assim, além dos dias atuais, e que desde 2015 me convidaram para meu irmão Benito também. Esse daí é um baluarte também da escola dominical. E me convidaram para apresentar slides. Na época, né, a superintendência tinha acabado de comprar um data show, Ezequiel, e precisava de uma pessoa para fazer os slides, para passar os slides, e eu fui ali, né, trabalhar com eles inicialmente. Mas Deus, ele já estava ali preparando, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre legado, vamos falar um pouquinho hoje sobre administração. Deus já vinha me preparando a superintendência também para esse momento agora que nós estamos em 2021. É muito interessante que quando nós chegamos agora na pandemia, depois eu vou esclarecer isso um pouco melhor, a forma como nós chegamos foi sem dor. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. E eu trabalho, né, na área de gestão e projetos. A minha formação secular
eu sou analista de sistemas, mas já não trabalho nessa área há mais de 10 anos. Sou gestora de projetos, já trabalho há mais de 10 anos com gestão de projetos em empresas. E eu me recordo quando Deus me fez a promessa de me dar a minha pós-graduação, que eu não tinha condições de fazer, o Senhor me falou que era para eu usar na obra dele. Eu nem imaginava como que eu iria aplicar isso na igreja. É um assunto bem amplo. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nessa live nunca ouviram falar, mas já devem ter percebido, né, Ezequiel, que eu trabalho um pouquinho diferente. Um pouco diferente. Não é melhor do que ninguém, mas é um pouco diferente, porque é assim que Deus me ensinou, foi para isso que Deus me chamou. Foi um pouco difícil compreender isso. Eu vou falar um pouquinho também dessa minha compreensão futuramente, né, que é um dom também. Mas hoje, graças a Deus, eu estou mais tranquila, estou mais consciente e estou fazendo aquilo que Deus determinou para que eu viesse a cooperar na casa dele e a servir, né, a Deus. Cada pessoa, né, Ezequiel, ela foi chamada para servir de uma forma. Não adianta eu pegar o rodo e querer limpar o chão ou querer dirigir uma congregação. Eu tenho que atuar naquilo que Deus me chamou. Eu glorifico a Deus porque eu tenho essa oportunidade na casa do Senhor. Eu dou muito graças a Deus por isso. Então, essa é a irmã Silemar. Trabalho hoje com gestão de projetos. Também auxilio na Secretaria de Missões, o pastor Eduardo Leandro. Também na parte administrativa. Já trabalhei também com o pastor Agábio durante uns 3 ou 4 anos, ajudando na Secretaria da UMAD. Nós também fizemos uma organização ali, sob a direção do pastor Isaac Rafael, um amigo, que eu tenho muita admiração, foi outro líder que me deu uma grande oportunidade também de trabalhar. E assim, Ezequiel, eu fui adquirindo dentro da igreja, ao longo desses 6 anos, é um percurso, né? Uma jornada, são 6 anos conseguindo colocar em prática aquilo que Deus me preparou, aquilo que Deus me ensinou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Coisa boa, graças a Deus e muito Silemar por essa oportunidade, né? E nós temos visto o fruto desse trabalho, né, que a Silemar tem desempenhado junto à superintendência, né, dando suporte, né, agora a última, né, vamos dizer assim, ideia que a irmã Silemar criou, muito interessante, né, que é o painel EBD, né, painel EBD, que é muito útil, né, na sua totalidade, né, de dar apoio aos dados e informações à superintendência. Irmã Silemar, eu elaborei aqui 5 perguntas para a gente nortear a nossa conversa esta noite. A primeira pergunta é: por que é importante pensar sobre esse tema, gestão de projetos, e a necessidade de entender a igreja como organização e organismo? Bom, primeiro, porque nós somos um povo. O que isso significa? Eu via isso muito nas aulas sobre dom espiritual que o pastor Caramuru dava. Isso se aplica muito bem à administração. Nós somos um povo, somos um governo eclesiástico, e nesse governo eclesiástico nós só não temos moeda, né? Porque nossa moeda é o real, mas a gente tem uma administração, nós temos uma cultura, nós também temos até um linguajar, nós temos uma forma diferente de falar das outras pessoas, né? E nós temos também algo muito importante, que às vezes a gente não pensa sobre isso no futuro, Ezequiel, que é um legado para ser deixado. Um legado para os nossos filhos e os nossos netos. Eu, por exemplo, já sou vovó, né? Então, a gente tem que deixar um legado. E imagine assim, pense no teu trabalho hoje como sendo uma herança que você vai deixar, não só para os teus filhos carnais, mas para os teus filhos espirituais. Você comprou um terreno, Ezequiel. Você tem várias opções para deixar esse legado. Você pode pegar o terreno limpo e entregar como herança para os teus filhos, ou você pode construir uma casa simples, ou uma casa muito bonita, né? Ou você pode, se for um terreno grande, vamos pensar que é um terreno grande, você pode construir um prédio, deixar um prédio comercial para os teus filhos. E isso já é uma renda para o futuro para ele, é um legado, é uma herança. Do mesmo jeito, é a questão da igreja como organização e um organismo. Né? Nós estamos aqui hoje no presente, enquanto Jesus não voltar, né, nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Toda essa organização, toda essa administração, ela tem um resultado, ela é um trabalho, eu chamo de trabalho de retaguarda,
para que o evangelho do Senhor ele seja levado, para que ele seja pregado a outras nações, para que ele seja pregado para o teu vizinho. Então, tudo isso compõe uma administração eclesiástica, compõe um governo, compõe uma... Nós, assim, muitas vezes a gente pensa assim, a igreja é livre de impostos, por exemplo. Mas não, a gente, dentro da lei brasileira, nós temos algo a responder para o governo. Nós temos um CNPJ, então nós somos uma entidade. Só que isso é a parte legal. Mas e a parte de casa? Vamos pensar numa igreja local, Ezequiel, a tua igreja, e vamos pensar num departamento, porque gestão de projetos, administração, tudo isso as pessoas pensam que é para grandes corporações. E isso é um engano, porque quem me conhece sabe que eu ganhei evidência na superintendência e diante dos irmãos com um projeto muito simples chamado Projeto Avivamento EBD. Esse projeto, quem quiser, inclusive, pode me chamar no WhatsApp depois, eu vou deixar o meu contato no final, e eu vou te mandar o PDF. É um projeto de uma congregação de comunidade, onde nós tínhamos apenas 20 pessoas frequentando, e nós conseguimos entregar, ao longo de 3 anos, uma EBD funcionando com 7 salas e 120 pessoas, com uma média de 100 pessoas frequentando assiduamente, numa congregação de 150 pessoas. É um número relativamente alto. E aí você vai dizer, Silemar, é puramente, como é que as pessoas falam? É puramente eclesiástico, não, é puramente corporativo. E se eu disser para você que nessa EBD Jesus salvava? E se eu disser para você que nesta EBD teve operação de milagres? Deus abriu a madre de uma mulher, de uma promessa, de um irmão que foi um dos primeiros congregados na época de Josemi. Ele estava desviado, através desse projeto, Deus fez uma promessa, ele se reconciliou com o Senhor, e Deus abriu a madre da esposa dele, que era estéril. Então veja que todo esse trabalho de retaguarda, Ezequiel, ele na verdade, para que o evangelho chegue até as pessoas. Porque se você faz de forma desorganizada, não é que o evangelho não vai chegar, mas quem está fazendo esse processo sofre muito. Eu costumo dizer isso. A pessoa sofre muito, então é por isso que é importante. Então, se você por exemplo, eu vou nos exemplos mais simples, para você não pensar, mas é a superintendência, são 1.100 professores que nós temos para organizar, aproximadamente 300 dirigentes, e nós temos que atender a 150 congregações. Eu não cheguei, irmão Zé Carlos, pastor Marcos Anis, nós não chegamos já para fazer dessa forma. Eu fiz pequenininho. O primeiro projeto piloto de organização, administração, foi feito numa congregação na escola bíblica dominical. Então, por exemplo, você pode levar isso para o teu departamento de jovens, departamento de crianças, qualquer departamento, porque a gestão de projeto, a administração, a organização em si, ela é válida para tudo. Você vai aprender um conceito geral e você vai adaptar o teu cenário. Isso é o mais importante. Lá na frente eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do cenário. Então, por isso, Ezequiel, que nós precisamos ter em mente a importância da organização. Você que é líder, você recebe essa incumbência. E aí você vai trabalhando conforme o dia a dia. Você não tem um planejamento. Quer ver? Ezequiel, não faz parte do nosso roteiro, mas vou te fazer uma pergunta. Você trabalha na tua congregação sem um planejamento? Não. Não. Por quê? Temos metas, objetivos a ser cumpridos. Exatamente. E é uma congregação que eu vejo prosperar. Eu sou um pouco curiosa, eu gosto muito de uma ferramenta chamada benchmark, que é observar o concorrente. Não quer dizer que eu seja meu concorrente, mas eu olho e eu observo e digo assim, olha, aquele dirigente chegou ali, eu tenho esse olhar, tinha 30 pessoas, agora tem 60. O que foi que ele fez? Organização, administração, planejamento. Eu converso muito com o Ezequiel e ele faz isso também. É óbvio que muitas vezes você não vai dizer para as pessoas, porque nem todo mundo vai compreender. Mas as pessoas vão percebendo a tua forma de trabalhar e elas vão se ajustando. Então, por isso a importância, Ezequiel. Então, irmão Silemar, a gente pode dizer que esse tema é importante porque a gente precisa ver a igreja como organização, né, e como organismo. Isso. Por muito tempo, nossos pais, os pioneiros, né,
que veio passando o trajeto, o bastão, né, do pensamento sueco para os pastores brasileiros, né, eles relutaram um pouco, né, sobre essa ideia de igreja como organização. Exato. Mas ao tempo foi passando, eles foram, né, vendo essa necessidade de pensar a igreja também como organização. Né? Então, Ezequiel, só um ponto importante. Não sei se vocês sabem, eu digo porque eu pesquiso, tá, gente? Só para fechar esse assunto. Muitas igrejas hoje estão preocupadas com esse tema. Inclusive, tem consultorias para isso. Ele tem pessoas já que são, como eu, que trabalham. Eu sou uma voluntária, eu não trabalho na igreja como uma administradora, mas tem consultorias especializadas que prestam serviço a igrejas, né? E essas consultorias, elas recebem por isso como um serviço normal, e a igreja, ela tem metas, ela tem formas de trabalhar que prestam, inclusive, conta aos seus membros, não só da parte financeira, mas de resultado dos projetos. Só para você entender a importância. O importante de você falar isso, sabe o que é? O bonito é que essa organização, esse aspecto secular, vamos dizer assim, ele não tira a espiritualidade da igreja. Não tira. Não tira a espiritualidade, pelo contrário, né? Organiza pelo contrário. Para que a espiritualidade ela cresça. Né? Então, essa ideia de a organização tira a espiritualidade, pelo contrário. De secularismo, eu vejo os resultados a olho nu. É porque, assim, eu não consigo compartilhar com todo mundo. Mas você é uma pessoa que eu compartilho muito. Irmão Zé Carlos, pastor Marcos Anísio também, eles estão ali, né? Eu estou trazendo dados para tomada de decisão, porque a minha função é essa, é promover dados para tomada de decisão dos gestores, entendeu? Então, eu vejo isso a olho nu. É impressionante, é impressionante. É como o Jetro chegou para Moisés, que foi a primeira vez que Deus falou comigo sobre administração eclesiástica. E ele disse, Moisés, conta ao povo, organiza a tua liderança de 10 em 10. Você vê o livro de Números, que ele vai... Quando eu li o livro de Números, assim, com esse olhar administrativo, eu disse, gente, isso aqui é pura administração eclesiástica. Então, isso é bíblico, inclusive. Tem várias passagens que, se a gente for citar aqui, que traz essa conotação, essa organização. O que mais me chama a atenção, eu fico impressionada, é com o projeto do tabernáculo, Ezequiel. Aquilo é um projeto... você vê que é uma gestão de projetos porque Deus dá toda a receita, né? E depois Deus volta costurando, dizendo faça assim. Ele repete umas 2 ou 3 vezes a mesma receita ali no Pentateuco, né? Que são 5 livros da Bíblia. E você percebe que é uma gestão de projetos ali, nitidamente. É verdade, né? Coisa boa, graças a Deus. Mas o que a gente poderia dizer sobre o que é gestão de projetos? Pronto. Gente, projetos não é um bicho de 7 cabeças. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não é nada que só eu que tenho formação posso fazer. Olha, a Assembleia de Deus é perito nisso. O que os irmãos têm uma inteligência fora do normal, e eu não digo só Assembleia de Deus, para fazer aqui uma retificação na minha fala, a Igreja do Senhor, ela é muito inteligente para fazer gestão de projetos, porque ela entende o que é um projeto, ela começa a trabalhar, muitas vezes não conhece os elementos. Eu conheço vários gestores de projetos na minha igreja, na Assembleia de Deus, né? Que eu chamo gestores de projeto nato. Djaine é uma. Djaine do projeto Chaves, eu sempre brinco com ela. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, vai fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, porque tu é uma gestora de projetos. E aí, o que acontece? Não é um bicho de 7 cabeças. Segundo, o que é um projeto, irmã Silemar? É algo que é temporário. Esse é um outro ponto importantíssimo, porque o povo diz, eu vou fazer um projeto, e fica 10 anos num projeto. Na verdade, você não determina o início, o meio e o final. Isso é complicado, porque depois cai no esquecimento, você entra numa via que você não consegue sair e você cai em descrédito, né? Segundo, projetos, ele é temporário, ele é para gerar uma solução, um produto novo ou um serviço que vai promover aí um resultado importante para um determinado grupo. Isso é projetos, tá certo? E o que é a gestão do projeto, de projetos? É a forma como você vai organizar esse projeto para que ele aconteça, para que todas as pessoas que estão participando, que a gente chama de partes interessadas, que é quem vai trabalhar e quem vai receber o resultado final,
para a gente também ter um orçamento determinado, ter um tempo estipulado, né? A gente entender como é que está aquele cenário, quais são os resultados que nós vamos gerar. Isso é importante, porque muita gente fazia projetos antigamente, Ezequiel, por fazer, só porque achava bonito, eu vou fazer um projeto. Mas hoje em dia, a nossa compreensão, a nossa maturidade é que não adianta você fazer um projeto que no final ninguém vai usar. Você tem que fazer um projeto que as pessoas elas consigam utilizar aquilo ali. E aí o que acontece? Dentro da gestão de projetos, você consegue fazer toda essa organização e dar uma visibilidade para que as pessoas, quando receba, digam, opa, que legal, Ezequiel fez um projeto assim, 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 o tempo foi esse, o orçamento foi esse, as pessoas que participaram foram essas, e o projeto ele é único. Por mais que eu diga assim, eu vou fazer um projeto Avivamento EBD lá no Tambiá, Ezequiel, eu tenho um modelo, eu tenho uma pasta aqui no projeto que eu fiz, eu documentei tudo, eu tenho foto, eu tenho toda a organização. Você pode usar isso como modelo, mas ele é único, porque quando eu chegar no teu cenário, na tua congregação, ela tem algo diferente da minha, que eu vou ter que adaptar e eu vou ter que entregar um resultado diferente. Análise, né? Preciso fazer uma análise. Isso, é preciso fazer uma análise. Então, isso é gestão de projetos. O projeto é temporário, ele é único, ele vai te dar um resultado e você precisa ter uma organização para você entregar esse projeto. Isso é gestão de projetos. Coisa boa, graças a Deus, né? Uma terceira pergunta é sobre mudanças de paradigma. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? EBDs online, e o nosso desafio quanto ao uso da tecnologia, né? Como criar um meio de soluções para enfrentar esses desafios, já que nós estamos mudando de paradigma. Não dá para você falar de agora sem antes você olhar um pouquinho para trás. Você tem que ter um retrovisor. Por quê? Porque nós estávamos numa zona de conforto. Nós, assim, principalmente nós que somos assembleanos, temos muito aquela vivência do relacionamento interpessoal presencial. Então, você vê você que é pastor, você visita as suas ovelhas, né? Você, quando quer conversar com... Você tem lá um corpo docente, ou você tem um ministério, você está sempre em contato com eles no presencial, lá no púlpito. Eu falo muito de comunicação de púlpito também, que é algo que a gente precisa revisar. E aí, olhando para esse retrovisor, nós fomos surpreendidos por uma pandemia. E essa pandemia, ela trouxe um problema em que, principalmente, o pastor sofre. Porque aquela coisa da interação do pastor, eu me lembro que o pastor Arlindo disse para mim, Silema, eu fui visitar todo mundo, mas eu não fui visitar tu não, porque eu acho que tu não vai receber minha visita, porque tua mãe é idosa. Aí eu falei, realmente, pastor, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito da sua visita, mas agora, nesse momento, não é possível. Então, veja bem o desafio do pastor em relação a isso. Eu estou falando do pastor porque é uma figura assim mais que a gente consegue enxergar mais rápido. E aí, olhando para esse retrovisor, Ezequiel, a gente foi tirado da zona de conforto. O que foi essa zona de conforto? Eu confesso a vocês que mesmo eu já trabalho com isso desde 2014, porque quando eu fiz o projeto Avivamento EBD, o pilar principal do meu projeto era marketing da escola dominical, que eu nem conhecia marketing, eu era muito neófita nesse assunto, eu fui fazendo algumas coisas por intuição. Você diz assim, mas porque era na área secular? Não, mas eu convertia para o meu cenário que era EBD. E quando eu fui pegar o livro do pastor César Moisés, que fala sobre o marketing da escola dominical, eu digo, meu Deus, fui eu que escrevi esse livro. E na verdade, é por isso que eu digo que o Espírito Santo de Deus, ele fala com o presidente que está lá na CPAD e fala comigo, que sou pequenininha, que estou numa congregação de comunidade, porque as coisas são muito parecidas, né? E eu trabalhei, estava muito bem em relação a isso, sabia mexer com as ferramentas, tudo tranquilo. Quando chegou a pandemia, eu me lembro que numa tarde, eu estava aqui no meu quarto, me deu umas dores assim no corpo, como se fosse uma dor de garganta. Sabe aquela coisa psicológica que a gente teve na pandemia no início? Que a gente ficava doente sem estar? Aí eu me lembro que eu tomei um ibuprofeno e disse, eu vou dormir. Eu tô tão desanimada. Essa pandemia chegou, eu olhei para o computador, eu tive que parar todas as minhas atividades, eu estava fazendo o recadastramento dos professores, porque foi logo em março, eu sempre faço no segundo trimestre,
E eu disse, eu não vou fazer mais esse recadastramento, não. Mas uma coisa me chamou a atenção, Ezequiel. Alguns professores diziam para mim assim, Silemar, eu estou desistindo de ser professor. Isso me chamou a atenção, né? E eu me lembro que eu me deitei, né? E tirando aquele cochilinho assim, quando eu comecei a dormir, eu ouvi uma voz bem alta, né? Um grito, na verdade. Tô falando, foi um grito no meu ouvido. Professores conectados. Meus professores estão tristes. Aí eu sentei na cama. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu entendi que foi a voz de Deus. E aí, na hora, veio todo o projeto. Eu não sabia que ferramenta utilizar. Eu não sabia onde procurar essa ferramenta, como organizar o povo. Então, eu digo para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus, quando ele te dá um projeto, quando ele te dá uma ideia, você tem que ter uma atitude. Você pode não conhecer a ferramenta. Eu sou da área de tecnologia. Para mim era muito fácil buscar essa ferramenta. Aí você vai dizer, Silemar, tu foi buscar, foi muito fácil de encontrar. Irmãos, olha, Deus quando faz as coisas, ele faz e é realmente algo espiritual. Porque eu procurei a noite toda, Ezequiel, no YouTube e eu não conseguia encontrar uma ferramenta de videoconferência que me agradasse. Fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã que eu abro o meu WhatsApp, o pastor Ronaldo Xavier, que na época era dirigente lá do Jardim Florestal, Silemar, eu estava aqui no YouTube, eu achei essa ferramenta, eu acho que ela vai te interessar. Esse homem não sabia, gente, que eu estava procurando isso. Aí foi quando eu conheci o Google Meet. Aí foi uma confirmação de Deus para mim. Eu disse, não, realmente isso é de Deus. Aí pronto, aí vem a ação espiritual e agora tem que ter a ação humana. Você imagina isso aqui, se eu continuar sentada nas minhas dores, né, de garganta, e aí eu não fizesse nada. Liguei logo para a irmã Sádia, ela está aí, Sádia estava aqui, né? Sádia é das minhas. Quando Deus dá um projeto, a gente corre para fazer. Eu disse, Sádia, eu tenho um projeto. Falei com o pastor Marcos Anísio, ele topou. Tu topa ser a primeira? Aí ela disse, topo. Aí a gente organizou, acho que em uma semana, o Professores Conectados. Foi assim, a nossa meta era ter 100 pessoas na live, tivemos 150, 160. Foi uma grande repercussão, porque a gente entendeu, isso era 10%, 10 a 15% do nosso público, mas a gente sabia que muita gente não tinha internet, muita gente estava doente e muita gente também estava naquele processo de desemprego, né? Então a gente não podia criar uma meta nem uma expectativa num cenário tão complexo desse. Então nossa meta era 10%, a gente atingiu 15% nessa data. Então, eu estou falando isso para vocês, voltando para a questão da quebra de paradigmas, você sair da zona de conforto, né? Eu até fiz aqui algumas anotações, porque você colocou sobre tempo, cultos e EBD online. Eu tenho dito a alguns professores o seguinte, se você não sabe fazer, procure quem sabe. Vá no YouTube, o YouTube está recheado. Eu aprendi tudo no YouTube. E olha que eu vou dizer para vocês que eu amo a sala de aula, eu amo ouvir professor, eu amo interagir com os alunos, mas eu tive, Ezequiel, que me virar nos 30 e me tornar uma autodidata nessa pandemia. E foi, para mim, foi maravilhoso, porque eu descobri algo que eu tinha preguiça. Eu era preguiçosa, eu não gostava de estudar sozinha. Não estou falando de ler livro, estou falando de estudar mesmo, pesquisar, ir atrás, dar a cara a tapas e aprender aquilo ali. Então, essa quebra de paradigma. Outra situação é o seguinte, nós temos hoje a liderança tradicional da igreja. Muitas ferramentas que eu coloco na escola dominical, muitos irmãos falam para mim, Silemar, isso é estranho. Silemar, isso não existe. Isso é uma quebra de paradigma, né? Mas realmente, eu olho para um cenário, não estou falando que o cenário que a gente tinha anteriormente era errado, mas ele era para um outro momento, ele era para um outro tempo. Então, nesse tempo agora, veja que tem pastores aí que nunca abriram o Instagram e agora estão fazendo lives. E a gente descobre, né, uns influencers digital aí nas redes sociais, que eu nem vou citar aqui o nome dela, a irmã Sádia. Sádia é um exemplo para mim, porque eu dizia, Sádia, entra no Instagram, faz teu Facebook. E ela dizia, não. Aí hoje Sádia tá com não sei quantos mil seguidores, todo dia faz live e estava me ensinando esses dias Instagram. Eu digo, meu Deus do céu, eu tô ficando mole, Sádia tá me ensinando a mexer no Instagram. Então, eu tô dizendo isso porque você veja que uma pessoa que estava no zero e, de repente, ela se permitiu quebrar um paradigma e ela foi lá,
entendeu? Ela mexe no Instagram de uma tal forma, ela faz live, ela faz não sei o quê, ela diz que tem não sei o quê, tem relatório, grava, não grava, e eu fiquei assim, eu entendi, sim, mãe, entendi. Então, essa quebra de paradigma, em determinados momentos, a gente tem que ter, porque as coisas vão mudando, e tudo hoje é muito veloz, Ezequiel, tudo hoje é muito veloz. Às vezes, o que eu estudo hoje, na área de tecnologia, na área de administração, amanhã já mudou, e a gente tem que seguir isso. Então, se permita. Se permita. E outra coisa, sabe qual a diferença entre você e eu e a minha filha de 16 anos, Eduardo e Júlia? É que elas não têm medo de mexer. Elas pegam o celular e mexem. Se quebrar, elas não estão nem aí. Elas voltam, refaz, tenta de novo até aprender. Eu pego o celular e fico, será que se eu tocar nesse botão vai fazer isso? Será que se eu fizer assim, eu fico me cobrando? E nesse momento de... Oi. A minha filha de 4 anos, Esther, dá um pulo no celular e agora está dando um pulo no computador. Pois é, porque eles não têm medo. Eles não têm compromisso. Você e eu, a gente acha que se a gente errar, nós vamos ser julgados, né? Com a linguagem hoje da internet, nós vamos ser cancelados. E não é, gente. Ninguém está esperando que você seja um expert na tecnologia. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa, as empresas estão mudando os aplicativos todos os dias, por conta de você e de mim, porque a gente mexe, a gente acha um erro, a gente acha alguma coisa para ser mudado. Eu mesma sou uma dessas que fico ligando no suporte das empresas, falando, e eles vão fazendo isso. Então, não se permita quebrar esse paradigma, tá certo? É esse o conselho que eu dou para vocês. Eu fiz isso. E essa pandemia ela mostrou, né, a necessidade de reinventar. Sim, né? sim. Fazer oposição às redes sociais. E agora começaram a usar redes sociais para a evangelização, a celebração de cultos. Né? Então, isso é importante, é uma quebra de paradigma, é uma transformação, é um crescimento. E aqui, fazer jus, né, ao Professores Conectados, né, que saiu em primeiro lugar, né, linha de frente, né, que foi um marco na nossa igreja aqui na Paraíba, né? Que E eu fiquei muito feliz, Ezequiel, sabe por quê? Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu passei a conversar um pouco mais com a CPAD, e eu ouvi de lá dos próprios irmãos, nossa, vocês estão trabalhando assim? Aí eles disseram, eu vou usar a tua ideia e vou tentar lançar um projeto aqui dentro. Aí ele lançou uma ideia, tentaram fazer um projeto lá, conseguiram. Eu fiquei tão contente, fiquei feliz. Eu dei a sugestão de um fórum, foi feito um fórum. Esse ano, a 32ª conferência da Escola Dominical foi online, coisa que eu não podia ir para outro estado, e foi online. Então, eu acredito que isso foi para a gente o divisor de águas, né, Ezequiel? O que a gente vê diante da crise, né? Às vezes é necessário uma quebra de paradigmas. Tem duas opções, né, diante da crise. É ficar de mão atada, né, parado, ou criar um meio, criar uma solução, né, para ressurgir dessa crise. Né? E um exemplo disso que a superintendência ela não ficou ali de mãos atadas, sem saber o que fazer. Né? Ela tomou uma atitude, ela foi para frente, né? E aí surgiu os professores conectados, os polos pedagógicos e etc. Deixa eu lhe fazer uma quarta pergunta. Pois não. Como lidar, isso aqui é importante, como lidar e resolver os conflitos com aqueles que têm resistência, né, à gestão de projetos dentro da igreja e, em especial, na EBD? Com relação a conflitos, é o seguinte, foi o que eu expliquei, nós temos um cenário tradicional, que esse cenário ele era de um outro tempo, uma outra época. Não é que ele está fadado ao fracasso ou que ele não serve mais. Ele ainda serve e muito para diversos cenários. Quando você encontrar resistência, o que é que você tem que fazer? Eu sempre gosto muito de projeto piloto. Eu sempre faço assim, eu pego uma partícula daquilo que eu quero fazer, eu faço bem pequenininho e eu pego aquele resultado e eu demonstro. Essa é uma das grandes dificuldades que a liderança da igreja hoje tem. Porque a gente tem muito aquele estigma assim, eu não quero me apresentar. Deixem as pessoas me verem. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você
não se colocar em evidência, tira até aqui, eu não sei se Juscelia está aqui, né? Eu gosto muito de Juscelia, não sei se ela está por aqui, hoje, a semana passada foi a live com ela, né? Você imagina, a Juscelia é uma cantora, né? E aí o irmão chama ela para cantar, e ela tem que cantar diante da igreja. Ela vai cantar escondida? Tem como ela cantar escondida? Não tem como, tá entendendo? E aí ela se entrega, eu acho muito bonito Juscelia cantando, que ela se entrega, ela deixa Deus usar ela de uma tal forma que daqui a pouco ela está abençoando vidas. Deus está usando ela para profetizar, Deus está usando ela para dar bênçãos. Então, do mesmo jeito, é você em qualquer área da igreja. Não adianta você querer ficar escondido atrás de um caderno, de um púlpito, e dizer que as pessoas vão lá te reconhecer. Então, eu sempre faço muita evidência do meu trabalho. Sabe o que eu faço todo ano? Eu faço um planejamento estratégico com os meus superintendentes. Eu olho o cenário, vejo todos os problemas da escola dominical, anoto, vejo todos os problemas que estão assim pulando aos meus olhos, mostro para eles, e aí eu faço, depois que eu faço tudo isso, eu pego tudo que a gente fez, Ezequiel. Você já viu, né? Eu faço, antes de mostrar o problema, eu mostro o que é positivo. Eu vou lá e faço, olha, durante o ano de 2021, nós fizemos isso. Isso foi maravilhoso. Eu mostro quem são as pessoas que deu as ideias. É muito importante você reconhecer as pessoas. E você faz toda aquela demonstração da tua equipe. Muitas vezes você não trabalha sozinho, então você precisa demonstrar a tua equipe como ela está trabalhando. Eu mostro como é que os coordenadores estão trabalhando, a importância dele, que dados eles coletaram, através dos dados que eles colocaram, o que foi que eu consegui fazer. E aí eu faço o planejamento estratégico, né? E aí, fazendo o planejamento estratégico, o que é que acontece ali no final? As pessoas começam a entender que não adianta resistir, porque ali agora tem contrafatos no argumento. Então, você encontrou resistência, irmã Silemar? Encontrei muita, quis desistir, orei ao Senhor, disse a Deus que isso não ia dar certo, ainda mais num cenário que eu tenho um agravante, porque eu sou mulher, né? Mulher não trabalha na área administrativa da igreja, então eu disse, Jesus, não vai dar certo. Mas quando os resultados começaram a aparecer, aí eu comecei a mostrar, eu digo, olha, tá vendo isso? Olha, tá vendo isso? Olha, tá vendo assim? Olha, tem que evidenciar. Você só consegue derrubar a resistência, Ezequiel, se você evidenciar. Porque a pessoa ela vai olhar e vai dizer, realmente isso funciona. Entendeu? Então, é esse o conselho que eu dou. Se você quer começar a organizar seu departamento, quer começar a organizar alguma coisa aí na tua igreja, e você encontra resistência, porque as pessoas querem fazer com o que tem hoje, quer chegar na igreja e fazer. Eu falo muito da questão do CD, né? A líder de jovens, a líder de louvor, ela chega, muitas vezes ela não entrega o CD ao sonoplasta. Na hora que você diz assim, conjunto tal cantar, a pessoa ainda vai tirar o CD, ainda vai lá na sonoplastia entregar. Veja o tempo que o pastor tem que cobrir a lacuna até isso acontecer. Se ela chega, porque ela já escolheu ela já tem na mente qual é o louvor, ela já chega, já deixa ali, já é uma coisa organizada. Estou dando um exemplo que é muito simples, né? Mas você vai encontrar resistência. Então, a minha dica é essa. Resistência, faça projetos pilotos, demonstre resultados e você vai conseguir tirar esse conflito. Eu consegui, graças a Deus. Nós vamos, né, Marcelo, a maioria das resistências são as pessoas ainda, vamos dizer assim, que se apega ao passado. Sim, é por conta do passado. Ela continua com a percepção que aquela maneira de fazer sempre é a maneira correta de fazer, né? Aí tem que ser trabalhado na pessoa, né? Que vão surgindo mudanças, novidades e cenários e nós temos que se aperfeiçoar. É igual um professor de escola dominical, um professor secular, alguém que trabalha desse tipo, se ele não se aperfeiçoar, ele vai ficar o quê? Para trás, né? Na parte de tecnologia, eu me lembro que houve até resistência no uso do projetor, né, do data show. Foi. Foi verdade. Pode falar. Não, foi verdade, você tem razão. As pessoas tinham resistência de usar até projetor. Dizia que era até do inimigo, entendeu? É verdade. Agora, Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa. Olha, para todo mundo que está aqui refletir. Quem lembra da máquina de datilografia?
Eu me lembro, porque eu fiz em 1993, olha como eu sou velhinha, o curso de datilografia. Sabe o que aconteceu? Eu logo percebi que existiam já os computadores chegando e eu precisava fazer a datilografia digital, que eu chamava digital. Aí eu paguei o curso. Tu fez também? Pronto. Eu me lembro que muitas secretárias diziam assim, eu nunca vou mudar para o computador. Aí eu me recordo que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha uns 19, 20 anos, eu vi essas secretárias tudinho sendo demitidas. Porque os chefes não queriam mais aquela máquina manual, eles compravam computadores, lá em São Paulo, né? Eu morava lá em São Paulo, comprava computador, quando chegava, a secretária tinha 10 anos, 20 anos naquele consultório. Ele era obrigado a demitir a secretária, contratar uma pessoa nova, porque a pessoa resistiu. Então, não resista, tente mudar, tente se adaptar, observe os bons exemplos, copie os bons exemplos, isso é muito importante também. É uma coisa importante que a pessoa não pode ter medo de perguntar, medo de dizer que não sabe e coragem para pedir ajuda. Exatamente. Exatamente. Então, isso é importante. Marcelina, nosso tempo está avançando. Certo. Essa é uma hora de live. Vamos fazer a última pergunta. Ok. A última pergunta diz assim: princípios para elaborar um projeto eficaz para a EBD. Nesse contexto, precisamos pensar um pouco sobre solução e resultados. Pronto. Não existe na vida nossa só projetos. Entenda que existem sempre dois referenciais. O operacional, que é o teu dia a dia. Então, tu tem a tua igreja aí, Ezequiel, que tu tem culto terça, quinta, domingo. Tu tem que programar esse teu operacional. Como é que ele funciona? Tem o culto da terça, você vai preparar a doutrina. O culto de domingo é aquele culto que você vai organizar se for de jovem, se for de missão. E, paralelo a isso, você vai ter os projetos, que são ações que você vai criar para aumentar tanto a tua membresia, quanto aumentar também a tua arrecadação, quanto você aumentar a quantidade de ajuda a viúvas, de cuidados com as pessoas que estão desempregadas, de você avançar na pregação do evangelho. Tem N coisas que você vai estar fazendo paralela ao teu culto, que para isso você pode encaixar projetos, não só para a EBD, mas de uma forma geral. Como eu falei, se aplica para a igreja e para um departamento. Então, tem algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, como é que eu vou fazer um projeto se eu não conheço o ambiente? Então, eu tenho que me apoderar do conhecimento daquele ambiente. Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, não tem problema. Eu posso, da mesma forma, fazer o projeto. Sabe por quê? Porque eu vou contar com a opinião especializada. Se eu for fazer, se Ezequiel estou com um problema na minha igreja com jovens, eu não conheço os jovens do Tambiá. Aí eu vou, quem é a minha opinião especializada? É Ezequiel e o coordenador de mocidade. Nunca use uma só, sempre use 2 ou 3. Senta aqui, coordenador de mocidade. Senta aqui, dirigente de louvor. Senta aqui, pastor. Vamos conversar sobre os jovens? Aí, depois de você ter uma conversa com eles, você vai conhecer o cenário. Outra coisa importante é você passar a frequentar o ambiente. Porque muitas vezes o que Ezequiel vai te dizer, o que a dirigente do louvor vai dizer, o coordenador da mocidade, ou vamos colocar aqui no cenário da EBD, o dirigente da EBD vai te falar, não é realmente o que está acontecendo. Então você tem também que ter uma segunda opinião, que é a tua vista. Esse é um ponto. Segundo, elencado todos os problemas que você tem e que você quer resolver, porque um dos grandes problemas é que as pessoas elas querem resolver tudo de uma vez. E eu uso o conceito de dona de casa. A dona de casa, ela acorda, tem um menino para mandar para a escola, o marido para alimentar antes do trabalho, ela tem que lavar a roupa e fazer o almoço. Tu imagina se ela começa fazendo o almoço. O menino se atrasa para a escola, o marido não come para ir trabalhar, não é verdade? E a roupa, que é a coisa mais que ela pode fazer no período da tarde, ela vai se embananar toda. Então, você tem que priorizar resolução de problemas. Foi isso que a gente fez na EBD. A gente elencou quais eram os problemas que a gente tinha, mais gritante, pode usar esse termo, gritante, e diz assim, olha, eu tenho 10 problemas, só que desses 10, esse ano, eu só consigo resolver 3. Agora você tem que fazer o seguinte, você tem que conversar com as pessoas, porque tem uma coisa chamada expectativa.
Se você fez lá uma organização e elencou 10, e você não disse para as pessoas que vai tratar só 3 dentro de um período de um ano, as pessoas vão dizer, Ezequiel é incompetente, ele elencou 10 problemas e até agora só resolveu 2. Quando, na verdade, você combinou que você só ia resolver 3, tá certo? Então, é você tomar conhecimento do cenário, você priorizar o que você vai, compreender, né, o cenário, priorizar o que você vai fazer e propor uma solução. Tem pessoas que elas vão e não propõem uma solução. Ela fica olhando, diz, olha, eu acho que é isso que tem que fazer. E a solução, você tem que definir se ela é temporária ou ela é definitiva. Muitas vezes você não consegue aplicar uma definitiva. Não adianta você também abandonar o projeto, porque você não consegue dar uma definição total. Você pode fazer algo temporário. Lá no F a gente queria fazer a salinha de crianças. Só que para fazer a salinha ia gastar muito dinheiro. É tijolo, telha, cimento, aquela coisa toda. A gente fez uma solução temporária. A gente, no estacionamento, Ezequiel lembra, a gente botou uma lona, né? Foi uma lona que a gente botou, foi um telhado, eu não me lembro. A gente cobriu. Uma tenda, né? Foi uma tenda, é verdade. Não foi nem um telhado, nem foi uma lona, foi uma tenda. A gente botou uma tenda provisória. Quando a gente, depois da tenda, aí a gente fez o telhado, Irmão Regis fez o telhado. E depois do telhado, a gente fez a salinha. Então, veja que você pode conversar com o pessoal e propor uma solução temporária e você programar uma solução definitiva, né? Mas tem 2 ações aí que não adianta, porque isso causa maior frustração em perdas de projetos. Primeiro, você não cria um plano de ação. Se você tem que criar um plano de ação, e esse plano de ação ser alinhado com todo mundo, porque não adianta você querer fazer o projeto sozinho. Esse é um erro muito grave. E segundo, depois que eu fiz o plano, mostrei para todo mundo, tá tudo lindo, tá aqui no papel, gente, olha, o plano vai ser assim. Tu não monitora. Se você não monitora... Esse é o ponto-chave. Se você não monitorar, e monitorar é ser chato. Ezequiel, fala aí quem é a mais chata aqui, da EBD. Diga aí o nome, os irmãos botam aí no comentário, Silemar. Porque eu passo uma atividade para o coordenador, por exemplo, aí eu deixo uma semana. Eu tá aqui, meu papelzinho anotado, viu, gente? Quando for daqui uma semana, eu lembro ou não lembro, Ezequiel? Eu lembro. Chama-se monitorar. E isso para mim é algo tão natural que eu levo até na brincadeira. Mas quem está do outro lado está sendo cobrado. A pessoa não gosta, não. E a pessoa, ela muitas vezes vai dizer, olha, por que a pessoa tá... É essa forma de trabalhar que é um pouco diferenciada, porque a nossa igreja tradicional, ela faz o quê? Ela entrega uma atividade na tua mão e te larga. Daqui a um ano, quando geralmente é um ano, né, que a gente troca de liderança, aproximadamente, né? Aí, ou chega um dirigente novo, ou muda alguma coisa, aí eu vou fazer uma análise todinha para trás, vou dizer, caramba, Ezequiel não trabalhou bem, vou tirar ele dessa liderança. Às vezes foi a primeira liderança de Ezequiel e você não acompanhou, você não monitorou, você não chegou para ele e disse, isso aqui está errado, isso aqui está certo, faça assim, assim é melhor. E a monitoria, ela te dá esse detalhe, é você pegar de fato com a mão no projeto. E você dizer assim, por exemplo, Professores Conectados, quando chega a semana do Professores Conectados, eu crio uma lista com os alunos que se inscreveram. E o coordenador, ele pode ir lá e consultar quais foram as pessoas que se inscreveram do setor dele. Olha só que coisa legal. Todo mundo faz isso? Acompanhando. Todo mundo faz acompanhando. Todo mundo faz isso? Não. Aí, o que acontece? Eu, como sou a gerente do projeto, eu vou lá e pergunto, Ezequiel, tu fez? Aí ele vai dizer, se ele disser, fiz, já entrei em contato com todo mundo, fulano, pronto, aí beleza, aí ele vai dizer o que ele fez. Se a pessoa não fez, eu digo assim, você pode fazer amanhã? Aí ele vai dizer, tá certo, irmã Silemar, eu vou me organizar e amanhã eu faço. Olha, isso é monitoria, Ezequiel, entendeu? E você fechar um prazo, tudo tem que ter prazo. No caso, a gente não mexe muito com a parte de orçamento, não, mas se você tiver que comprar alguma coisa, tiver orçamento, você tem que também passar as informações. Mas você tem que ter um prazo. E depois, por fim, para concluir essa pergunta, é você evidenciar. O Senhor falou para mim assim uma vez, tira foto de tudo. E eu tirei. Aí até alguns irmãos lá no Oeste falavam assim, Silemar, tu é muito, tipo, como se eu fosse uma celebridade, entendeu? Mas foi uma ordem
ordem de Deus para mim, tira a foto de tudo. Tirei, fiz uma faixa desse tamanho. E a irmã Janete até teve um sonho, disse, Lemar, eu vi uma mesa, e nessa mesa uma pasta ficava andando na mesa. Aí eu via que o pastor, o presidente, botava a mão em cima da pasta. Aí eu disse, mulher, tu deixa de onda que o pastor nunca vai tomar conhecimento desse projeto? Isso, 3 anos depois, surgiu uma situação de fechar as EBDs, e o S tinha EBD na sexta-feira, e os irmãos ficaram muito nervosos, porque a gente já estava com 100 alunos, e aí os irmãos queriam conversar com o pastor para poder pedir para ele não mudar a nossa escola para o domingo. Queria demonstrar o quanto a gente... Olha, gente, contra fatos não há argumento. Porque aí a gente foi, aí pronto, o conselho de Janete se concretizou. A gente foi e a pasta vermelha, era uma pasta vermelha. Aí ela pegou, quando ele abriu a pasta, que ele leu todinha, Ezequiel, ele disse, eu não vou fechar a escola de vocês para o domingo. Se vocês estão... Tinha 20 pessoas, agora vocês estão com 100, 120, não faz sentido eu fazer isso. Então, você precisa ter evidência do teu projeto, porque senão, olha, cai no esquecimento e a famosa frase do nosso próprio pastor presidente, quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Então, é muito importante você evidenciar, você quer líder chamar o teu pastor, mostrar o teu trabalho, perguntar se está legal, se ele tem uma outra expectativa. Eu falo muito essa palavra, #expectativa, ela é tudo. Ela é tudo para projetos, ela é tudo para administração, porque se eu não tenho uma expectativa legal, né? Se eu não tenho uma expectativa legal, compreendida, e você também não compreendeu o que eu estou também trabalhando, vai dificultar muito o trabalho. Então é isso, Ezequiel. Coisa boa, né? Coisa boa por esta maravilhosa live. Irmã Silemar, alguém pode até perguntar, eu quero conhecer mais de projetos, eu não sei se você tem fácil aí, alguns livros que mostre, que indique, tem fácil aí? Eita, eu não trouxe aqui, não está na minha estante ali, mas eu vou citar os nomes, tá certo? Tá. Eu acho que tu deve ter todos aí também, que é a biblioteca de Ezequiel. Eu quero fazer uma parceria com ele, mas ele sempre é meu amigo, mas não é, sabe, gente? Ele sempre rejeita aí de me dar esses livros. Marketing para a Escola Dominical, do pastor César Moisés. Tu tem aí? Tenho, agora para mim, eu não estou nessa parte aqui do livro. Tá, vou falar outro. Administração Eclesiástica, do pastor Eliel Gabi. Pronto, esse aí. Esse aí é qual? Pronto, esse é o best-seller. Se você comprar esse livro, ele já... E olha, você vai dizer, mas esse é um livro atual? É nada. Depois tu vê aí quando que foi... De qual é essa edição aí? Esse é um livro antigo. Esse é fantástico, gente. Planejamento e gestão eclesiástica também. É muito bom. E tem o Administração Eclesiástica que você mostrou. E não é só para IBD não, viu, gente? É porque eu aplico mais na IBD, mas isso serve para departamento, qualquer igreja que você tiver aí gerindo, né? Você líder, para concluir, você líder, você é gestor. Não se engane achando que você só trabalha no dia a dia, que só é o operacional, é só o culto, né, Ezequiel? É só o culto em si, né? E não é. Você precisa pensar, organizar, administrar. Eu escrevi um livro, né, Silemar, sobre que também tem um pouco desse assunto. Sim, sim. Que é liderança espiritual em crise. Eu falo um pouco também sobre administração nesse livro, sobre projetos também. Então, é importante demais esse assunto, né? Eu estava fazendo uma análise aqui, eu tenho bastante livro sobre esse assunto, sobre o assunto de liderança, para você ver como esse assunto cativa a gente, né? Então, é muito importante esse assunto. Eu quero dizer aos irmãos que não desistam, né? Continue, não desista dos projetos que Deus tem na sua vida e dos projetos que Deus colocou no seu coração, não é isso, irmã Silemar? Exatamente. Isso é importantíssimo. Você falou, Ezequiel. A gente às vezes se sente inferior, sente que não é capaz, mas a tua atitude vai fazer toda a diferença, porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem te capacita. E Deus disse para mim, Deus além de me capacitar espiritualmente, Deus me falou, eu vou te dar uma pós-graduação e vai ser para você usar na minha igreja. Foi de graça, não paguei R$1.
na minha pós-graduação. E hoje eu aplico na igreja. Mas se eu não tivesse ido fazer a pós-graduação quando eu ganhei, tudo é uma questão de atitude, entendeu? Então não desista, siga em frente, peça forças a Deus. Quando estiver cambaleando, ore mais, jejue, diz, Senhor, me ajude, porque esse é o segredo. Então, queremos agradecer a você, irmã Silemar, por esses minutos que passou aqui conosco, né? Trazendo esses conselhos, respondendo essas perguntas. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estiveram aqui foram ricamente abençoadas por Deus. E não vão desistir, né, de colocar o seu projeto, né? Tirar o projeto do papel, né? Tirar o projeto do papel e realmente alavancar a obra, né? Então, que Deus abençoe todos os irmãos, viu? Ezequiel, Raquel, que é a nossa coordenadora pedagógica, né? Tá falando assim, ó, Deus é um Deus organizado. É verdade, né, Ezequiel? É verdade. Então, queremos agradecer a todos, os irmãos também que queiram participar do sorteio, ali no meu feed no Instagram, eu estou sorteando os 2 livros que eu escrevi. Logo depois, a gente também vai sortear, né, um livro de educação cristã e a blusa da EBD, certo? Depois eu vou lançar esse outro sorteio. E também continue conosco, que iremos, quarta-feira vai ter outra live. No próximo sábado vai ter outra live que vamos falar sobre educação cristã infantil, né, com a nossa irmã pedagoga. Então, todos estão convidados. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmã Silemar, muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Vou deixar essa live salva para aqueles que não assistiram, assistir depois. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor.